O tema da nossa aula de hoje é a teoria do crime. Na aula passada, nós distinguimos o que vem a ser o crime e a contravenção penal. Questão de graduação, de gravidade. Os crimes são os comportamentos mais graves, onde há punição através de reclusão, detenção e multa. E as contravenções penais são aquelas consideradas como delitos anões, crime vagabundo, liliputiano. São infrações penais de pouquíssima gravidade. Não chegam a ser insignificantes, mas são graduadas como de pouca gravidade, distinguindo e punidas com prisão simples ou multa. Ou multa. As contravenções penais dos crimes. Fizemos essa distinção acerca das suas diferenças conceituais e o que a lei das contravenções penais trouxe também como distinção, no caso de não caber a tentativa de contravenção, não cabe a extraterritorialidade, a forma de cumprimento de pena é um regime que tem autodisciplina, senso de responsabilidade do indivíduo, são penas de curtíssima duração, não ficam juntamente com pessoas que praticaram crimes. Então, várias diferenças nós vimos em relação aos crimes e às contravenções. Na aula de hoje, nós vamos continuar ao estudo da teoria do crime, trazer o conceito formal, conceito material e o conceito analítico. E aí, a partir do conceito analítico, nós vamos ver as teorias da ação, as teorias da conduta. Vamos ver que há uma evolução histórica acerca dessas teorias. Professor. Pois não, Jobson? Com relação à aula passada, eu não pude participar e acabei tendo que ver posteriormente. Com relação ao objeto do crime, certo? Teve uma afirmação que tinha lá no slide, que o senhor colocou, que tinha assim: pode haver crime sem objeto material, mas nunca haverá crime sem objeto jurídico. Aí o senhor citou, por exemplo, o falso testemunho ou o ato obsceno, certo? O senhor poderia me explicar posteriormente ou em outro momento, quando o senhor puder, essa afirmação, essa parte da aula? Pois não. Obrigado, Jobson. O objeto jurídico e objeto material são conceitos trazidos pela doutrina. E aí, o que é que a doutrina pontua? Todo crime haverá a proteção dos bens jurídicos. Os crimes eles só existem para proteger bens jurídicos. A honra, a integridade física, a vida, a liberdade sexual, a própria liberdade. Então, esses são bens jurídicos. Então, toda vez que você está praticando uma infração penal, um crime, você estará violando um bem jurídico. Então, toda vez que você estiver praticando um crime, haverá a violação de um bem jurídico. Quando eu pratico um ato obsceno, eu estou ali violando um bem jurídico, o pudor público. Mas não haverá materialização do ato, não haverá dano à coisa. Como, por exemplo, no caso de um homicídio. Quando você pratica um homicídio, há um objeto material, a coisa, a pessoa contra a qual o crime foi praticado. Então, há essa distinção em objeto jurídico e objeto material. Então, para alguns crimes, há materialização da conduta. Seja num crime de dano, que você danifica um bem, seja num crime de lesão, que você lesiona uma pessoa. Então, há materialização. E o objeto jurídico é a violação do bem jurídico que o Estado protege através do direito penal. Espero ter aí esclarecido a dúvida. É uma distinção teórica doutrinária.
Beleza, Jobson. Show de bola. Então vamos aí trazer uma apresentação de slide acerca da teoria do crime, diferenciando primeiramente o conceito formal, conceito material e o conceito analítico de crime. Teoria do crime, embora existam diversos conceitos de crime agrupados em diferentes categorias e enfoques, a doutrina converge e chega a um denominador comum, estabelecendo que os principais são conceito formal, conceito material, conceito analítico. Esse estudo do crime não é dessa década, não é desse século. São séculos e séculos de estudos voltados a desenvolver um conceito para o crime, para facilitar o entendimento. E através dessa facilitação que nós temos hoje, é que há o estudo. A doutrina moderna trabalha com um conceito analítico. Um conceito que traz a teoria finalista da ação como a teoria mais adequada em relação ao entendimento do que é o crime. E aí, tudo isso é necessário nós nos debruçarmos acerca da teoria para entendermos. E aí, tudo que chegar ao seu conhecimento, você saberá avaliar se aquilo de fato se trata de um crime ou de um fato atípico, de algo que não é considerado como crime a partir do desenvolvimento das teorias, dos componentes do crime no conceito analítico que nós vamos ver. Primeiramente, vamos aí a um conceito formal. O que seria esse conceito formal desenvolvido pela doutrina? Seria apenas um aspecto externo, puramente formal do fato. É um comportamento humano proibido pela norma. É violação da norma. Toda ação ou omissão proibida pela lei e sob ameaça de pena. Então, para esse conceito formal, basta que o sujeito pratique o fato que está descrito na lei como crime, definido na lei como crime, para ver o crime. Quando o sujeito subtrai um piper, um bombom das lojas americanas, ele está praticando o fato descrito no artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Mas é apenas aparente. Por quê? Porque o legislador penal, ele não pontuou, não trouxe, não descreveu condutas insignificantes dentro do Código Penal. Tudo que o legislador descreveu é conduta com significado, com lesividade, com gravidade. Então, esse tipo de conduta, apesar de formalmente ter uma descrição, uma definição como crime, não é suficiente para que realmente haja o crime, pois fere o conceito material. Conceito formal, basta haver a descrição. Se nós tivéssemos apenas esse conceito formal de crime, o indivíduo que subtraiu um piper do supermercado ficaria preso por força do cometimento de um furto. Mas o conceito material, ele vai além. Ele exige conteúdo lesivo, de violação de bem jurídico tutelado. A necessidade do sujeito ir contra os princípios constitucionais limitadores do poder punitivo do Estado. É necessário ao intérprete, no momento que ele está apreciando se aquela conduta, ela realmente é uma conduta que merece a reprimenda do Estado, que a conduta é uma infração penal, que ela não contraria os princípios constitucionais limitadores do poder punitivo do Estado. Conceito material.
tem em vista o bem jurídico protegido pela lei. É fato humano que propositadamente ou descuidadamente lesa ou expõe a perigo bens jurídicos fundamentais para a coletividade e a paz social. É necessário tanto a questão da descrição, atendendo ao princípio da legalidade, porque o fato tem que estar definido na lei como crime, tanto a descrição da conduta quanto a cominação da pena, o quantum de pena, e além de estar formalmente posto, é necessário avaliar os princípios constitucionais limitadores do poder punitivo do Estado para saber se realmente aquele fato é considerado um fato criminoso. Porque exige conteúdo, um conceito material de crime. Feito esse conceito formal, entendido o conceito material, nós passamos a verificar um conceito analítico, que é um conceito que veio para facilitar a vida do intérprete, do estudante, facilita por demais ao operador de direito verificar através de elementos, de substratos, se o fato realmente é ou não criminoso. Porque você destrincha, desmembra o quê? O conceito de crime. O conceito analítico examina as características do crime. Decompõe-se o delito em suas partes constitutivas. É uma questão metodológica. Decomposição sucessiva de um todo em suas partes. O crime, nesse conceito analítico, para a sua existência, é necessário haver um fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico é composto por uma conduta, um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e haver tipicidade, haver na norma a descrição do fato criminoso. Só isso não é suficiente. É necessário ainda verificar se não existem causas que vão justificar, que vão absolver a conduta do sujeito. Quais são elas? São 4. O estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento de um dever legal. Esses 2 substratos, fato típico e licitude, ainda não completam. Completariam se nós adotássemos um conceito de crime na forma bipartida, fato típico, antijurídico ou ilícito. A doutrina majoritária e os tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, têm acolhido o sistema, o conceito analítico tridimensional ou tripartido, entendendo que para a existência do crime é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Quando você analisa que o fato típico existiu, foi um fato típico, crime, fato típico, houve uma conduta, houve um resultado, um nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado, e tem a tipicidade. Está lá no ordenamento jurídico a descrição. Você tem uma fumaça de que realmente tenha ocorrido um crime. Mas é necessário você passar ao outro substrato, ao outro elemento. Não basta ser um fato típico, é necessário você verificar se a conduta praticada não tem uma causa que vai justificar. Que o legislador veio e disse que é isento de crime quando o sujeito pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal, exercício regular de um direito, que está estabelecido no artigo 23 do Código Penal. Então, são causas que justificam. Você verificou o fato típico, verificou
se existe alguma causa de exclusão da ilicitude. Se em um desses momentos não foi completado, houve atipicidade do fato, não, essa conduta aí foi uma conduta inexistente. Ele não foi no momento que ele não tinha a menor percepção da realidade. Ele não praticou essa conduta. E nós vamos estudar minuciosamente a questão da conduta, como todos os demais elementos. Então, verifica-se cada substrato, cada elemento, e a partir daí você vai identificando se a conduta que está sendo posta ao teu conhecimento, se ela realmente é considerada um crime ou não. E aí você já viu o fato típico, já viu a ilicitude, passa a verificar a culpabilidade nesse conceito analítico de crime. Elementos da culpabilidade: imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude do dano. Você vai ter que identificar, de ter conhecimento a cada um desses elementos que estão aí nesse quadro. E como é que a gente faz isso? Estudando, verificando as teorias, entendendo todo esse complexo sistema do crime. Não é simplesmente o sujeito matou alguém, coloca ele lá dentro do cárcere. Não. A gente vai identificar dentro desse conceito analítico se aquele fato realmente é um crime ou não, através dessa estrutura do conceito analítico. Ao final dela, você terá plena capacidade de interpretar e aplicar a lei nas situações do dia a dia. Isso é o que se espera e é isso que você vai fazer quando tiver total conhecimento acerca desse conceito analítico de crime, entendendo como fato típico, antijurídico e culpável. Na imagem aí você vê um sujeito que tentou roubar uma moto lá em São Paulo, e quando ele se preparava para seguir com a moto roubada, veio um policial militar que estava passando no momento, desceu do seu veículo, tentou fazer a abordagem e a prisão dos indivíduos, mas houve reação e assim o policial desferiu um disparo que matou um dos assaltantes. O policial foi absolvido, foi inocentado, e no conceito analítico de crime, que nós vamos estudar, mas dá para dar uma luz em relação a esse fato, o que foi visto? Que o policial ele praticou um fato típico, teve a conduta dele, da arma de fogo, foi que houve o disparo da arma dele, produzindo o resultado, então houve um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. A ação do policial era dolosa, ele queria matar o sujeito, a intenção dele ao atirar era de matar. A intenção do policial quando atira num sujeito que está com a arma atirando contra ele é de matar. Alguém está atirando contra mim, eu vou atirar nessa pessoa. O que eu quero? Matar. Então eu tenho dolo em relação à morte dessa pessoa. E a tipicidade, porque tem um artigo 121 do Código Penal, descrevendo matar alguém. Pena, 6 a 20 anos. Fato típico existiu. Mas é só uma fumaça, um indício de que tem havido o crime. É necessário o quê? Passar para outro substrato, os outros elementos. E o policial foi absolvido em detrimento da legítima defesa. O policial conseguiu demonstrar que agiu contra uma injusta agressão, que essa agressão era atual, utilizou dos meios necessários de forma moderada. Há um direito de terceiro, dentro do dispositivo que traz a legítima defesa, que a gente vai ver lá à frente todos esses elementos da legítima defesa, mas não houve o crime, embora tenha havido uma morte, mas não houve o crime dentro do conceito analítico de crime, porque não há crime se o sujeito pratica o fato em legítima defesa. É uma causa de exclusão
da ilicitude. Ele poderia ter praticado o fato porque o legislador permite você agir em legítima defesa. E aí não foi necessário avaliar a culpabilidade do policial, porque você já conseguiu, dentro desse substrato da ilicitude, excluir o crime e absolver o indivíduo. Primeiro substrato, fato típico. Você viu aí? Fato típico, antijurídico, culpável. Vamos por partes, vamos entender cada um desses detalhes, porque eu quero que você tenha absoluto entendimento do conceito analítico. Cai em prova de concurso, em prova da OAB, não, despenca. Despenca, é um assunto mais cobrado. É a teoria do crime. Nós vimos a teoria da norma como primeiro estudo do nosso direito penal, passamos a ver a teoria do crime. E essa é a mais importante. Alguns entendem, acham que é um assunto difícil, porque tem muita teoria, mas não. É um assunto fácil e eu vou deixar para você essa facilidade, com muitos exemplos e com uma doutrina moderna em relação a essas teorias. Vamos aqui ao fato típico, primeiro substrato, primeiro elemento do crime. Fato típico. Em um conceito analítico, fato típico é o primeiro substrato do crime, ou seja, o primeiro requisito ou elemento do crime. No conceito material, fato típico é um fato humano, indesejado, norteado pelo princípio da intervenção mínima, consistente numa conduta produtora de um resultado e que se ajusta formal e materialmente ao direito penal. É o fato humano descrito abstratamente na lei como infração a uma norma penal. São elementos do fato típico a conduta, o resultado, o nexo causal entre a conduta e o resultado e a tipicidade. Na falta de qualquer desses elementos, o fato passa a ser atípico e, por conseguinte, não há crime. O fato típico, portanto, é uma conduta humana. Conduta humana. Ah, professor, um bicho solto que atacou alguém. É um fato típico? Não. A não ser que alguém tenha posto esse animal contra essa pessoa, fazendo do animal um instrumento, uma arma criminosa. Mas o fato típico, para a sua existência, tem que ser uma conduta humana. Quando no texto está dito uma conduta humana, um fato humano indesejado, é um fato humano indesejado para o Estado, para a sociedade. Porque o sujeito pode muito bem querer o crime, desejar o crime. Indesejado no texto é o sentido do Estado. Não desejar esse fato e, portanto, descrever no ordenamento jurídico penal aquela conduta como criminosa. Porque há de haver tipicidade, há de haver um tipo penal, a descrição em um dispositivo, em um artigo da lei em relação àquele fato. Então, é uma conduta. Essa conduta, ela pode ser dolosa, pode ser culposa. Dolo é vontade, eu quero. Culpa, inobservância no dever de cuidado. Eu não queria, mas por não ter observado um dever de cuidado, acabou resultando lesão ou dano. Que nós vamos estudar mais na frente, dolo e culpa. Resultado, um resultado lesivo em detrimento dessa conduta praticada. Então, esse é o conceito do fato típico. Uma conduta humana indesejada pelo Estado, que produz um resultado e que a formalização está formalizado, tipificado, materializado no direito penal. Aí no slide você tem aí, mentir é crime? Mentir é um crime? Depende da mentira. Qual a consequência dessa mentira que você contou para saber se é um crime? Se essa mentira
for com o intuito de tirar vantagem indevida, pode caracterizar um crime do estelionato, lá do artigo 171. Se essa mentira for para imputar a alguém uma conduta criminosa que você sabe que essa pessoa não praticou, é um crime de calúnia. Mas pode ser também uma injúria, uma difamação, dependendo do que você está falando, da mentira que você está falando, do seu objetivo, sua finalidade. Lá pelo artigo 138, 139, 140 do Código Penal, você encontra os crimes contra a honra. Ah, mas, professor, eu menti porque eu cheguei atrasado em um determinado local e aí eu contei uma mentira, só para justificar o meu atraso. É crime? Não, não é crime, não é ético. Mas o direito penal não está atrás de ética, de moral de ninguém. O direito penal, ele tem a intervenção mínima como princípio. O direito penal é fragmentário, ele só vai atrás daquilo que realmente foi importante, daquelas condutas mais lesivas à sociedade para trazer a paz pública, uma paz social. Então, é fragmentário, o princípio da lesividade tem que lesar um bem jurídico tutelado, tá? Em transcendência, tem que trazer lesividade a terceiro. Essas são as características da norma penal, do direito penal, e que caracteriza o fato típico. Professor? Pois não? Tinha ali dizendo que era indesejado. Então, se for doloso, é atípico, né? Tem dizendo que é indesejado. A questão do indesejado está relacionado à questão do Estado. O Estado não deseja esse tipo de comportamento. São condutas humanas indesejadas, pois assim o Estado, através do legislador, estabelece no Código Penal, nas leis penais, aquele fato como criminoso, tanto trazendo a descrição como a consequência, a pena. A questão do dolo e da culpa, que nós vamos estudar ainda, o dolo está também na conduta. A conduta pode ser dolosa. Eu quero o resultado, eu quero o crime. Eu que decido. O crime é do autor, eu que decido o cometimento do crime. Eu quero matar alguém, desejo matar alguém, vou lá e mato. Essa conduta é um fato humano indesejado? Sim, é um fato humano indesejado pelo Estado. Não é indesejado por ele, que queria o crime, mas é indesejado pelo Estado. Dentro desse conceito material do fato típico. Espero ter respondido o questionamento. O Gabriel Dantas está com a dúvida. Deixa eu ver. Se for constatado que o primeiro tiro desarmou o bandido e mesmo assim o empresário continua atirando para matar, aí é homicídio. É uma questão mais da questão da legítima defesa, que nós vamos estudar mais à frente. E aí vem a construção, ok. Estaria mais para legítima defesa, que a gente vai ver mais à frente, Gabriel. Wagner está fazendo um questionamento. Eu li uma matéria policial sobre um empresário que matou 3 pessoas ao reagir durante um assalto em uma sua loja. A arma dele não tinha registro, nem ele posse de armas. A legítima defesa anula essa situação. Não anula, Wagner, ele responde pela arma, mas poderia ser absolvido pela legítima defesa em relação às
3 mortes. Só anularia se ele, por exemplo, Wagner, ele tivesse lá ao seu lado e você tivesse armado. Imagine que você é um policial, Wagner, está lá armado e fica paralisado. E aí esse rapaz pega a sua arma e vai e atira nesses 3 assaltantes. Aí ele não responderia por porte ilegal de arma, porque a conduta dele estaria também albergada dentro do estado de necessidade em relação ao furto da sua arma. Mas a gente vai ver isso lá nas causas de exclusão da ilicitude, do artigo 23. Então, no caso aí, vai respondendo sua pergunta, ele responderia por porte ilegal de arma. Vamos aqui para conceito analítico de crime, várias teorias em relação à evolução da teoria da ação. Teoria da ação em relação à conduta, que é o primeiro elemento do fato típico. Olha aqui, ó. Tá vendo aí o fato típico? Primeira coisa que nós vamos estudar, conduta humana, a conduta do sujeito. Só em relação a essa conduta, são várias e várias teorias. Professor, essa teoria foi construída recentemente? Não, vários e vários séculos, muitos autores, doutrinadores debatendo, se degladiando em relação a conceitos, a teorias, e muitos também, e isso vai diferenciar as teorias, aonde se colocar o dolo, a culpa. O dolo, a culpa está na conduta, está na culpabilidade. Essa alocação dos requisitos, aonde se configura esse conceito analítico, é que traz a fundamentação dessas diversas teorias que a doutrina estabelece aí para a gente. Dentro do conceito analítico de crime, desenvolveram-se alguns sistemas com teorias que reorganizaram e alocaram os elementos do crime. Evolução das teorias da ação. E aí essa evolução não quer dizer que uma está antes da outra, não. Muitas elas vieram paralelamente em discussões e tiveram sua fundamentação, e alguns doutrinadores até hoje seguem. Só que a gente vai seguir uma das teorias, que é a teoria adotada pelos tribunais superiores, pelo Código Penal e pela doutrina majoritária, que é a teoria finalista. Nós vamos seguir dando entendimento com conceitos, é a teoria finalista, mas vamos saber que existem outras teorias acerca dessa ação, da conduta. Então, o sistema clássico tem a teoria causalista ou naturalista da ação, início no século XIX, elaborada por Franz von Lützen, Ernst von Belling e Gustav Radbruch. Você vê que os alemães, eles constroem grandes teorias, são grandes teóricos na área de direito penal. Teoria neocantista, primeiras décadas do século XX, maior expoente Edmund Menzinger, sistema finalista, teoria finalista, meados do século XX, precursor Hans Wenzel, teoria social da ação ou da adequação social da ação, teve início com Hans Wenzel também, teoria funcional, na década de 70, se subdivide em duas correntes, o funcionalismo teleológico, dualista, moderado ou da política criminal, definida por Klaus Rochin, e funcionalismo radical, sistêmico comunista, defendido por Gunther Jacobs. E aí você começa a se deparar com essas teorias, vai estudando, vai relendo e vai ficando familiar a você. Então vamos aí ao estudo das principais teorias, e aí a gente vai depois se concentrar na teoria finalista da ação. Até porque, como nós estamos aqui no fato típico, e essas teorias que eu estou colocando agora,
que a gente vai aprofundar nesse instante, são teorias relativas à conduta, porque outras acabam sendo relativas à culpabilidade. Vamos aqui a uma delas, a teoria causalista. É o sistema clássico, teoria causal ou naturalista da ação e a teoria psicológica da culpabilidade, com os precursores von Litz e Belling. A partir da análise da teoria causal da ação, pratica fato típico quem dá causa ao resultado, independentemente de dolo ou de culpa. Para saber, então, se o agente é responsável pelo fato, deve-se analisar se sua conduta deu causa ao resultado. Essa análise deve ser neutra, desvencilhada de valorações e intenções. Nesse sentido, crime seria fato típico, ilícito e culpável. E o dolo e a culpa estão situados na culpabilidade. Então, vejam que esse sistema clássico, que trouxe a teoria causalista da ação, ele estabelece o dolo e a culpa lá depois. Fato típico, você não tem que analisar nem dolo nem culpa. Para a existência do fato típico, basta que o sujeito esteja formalmente no crime, que ele tenha dado causa. Ah, você tem lá um sítio, e do sítio que você tem, uma pedra saiu rolando e derrubou a casa do caseiro. Matou o caseiro. Qual é a tua responsabilidade? Pela teoria causalista, como o sítio é seu, como a pedra é sua, você é responsável. Num caso aí como esse que eu estou apresentando de clonagem de veículos, a pessoa é abordada pela polícia e aí é verificado que o carro é clonado. Pronto. Então, crime que pode ser o quê? De adulteração de veículo automotor, que o sujeito está em curso. Você adulterou um veículo. Esse veículo é um veículo roubado. Receptação, lá do artigo 180. Adulteração, salvo engano, no artigo 311 do Código Penal. Só por conta disso, você estaria realmente no crime? Essa receptação é dolosa? É culposa? Não importa. Porque é causa. Se você está dentro do crime, você cometeu o crime. Você deu causa ao resultado por estar dentro de um veículo clonado. Sistema clássico. Teoria causal da ação. Não precisa ir atrás de dolo nem da culpa no fato típico. Quando a gente adota a teoria finalista, é que a gente vai verificar o quê? Dolo e culpa na conduta. Essa pessoa que está com esse carro, ela sabia que o carro era clonado? Ela sabia que o carro era adulterado, que o carro era um produto de uma receptação? É possível que a pessoa tenha sido enganada, iludida. Será que o carro que você anda realmente é um carro que não foi clonado? Porque se você não comprou na concessionária, não saiu zero, há um risco, há uma possibilidade. De quê? De uma falsificação quase perfeita. E você tenha sido enganado e, de repente, tem outro carro igual ao seu circulando por aí. Isso te torna um receptador? Um adulterador? Não. É necessário o quê? Finalidade, o fim da conduta. O que você queria? Você, criminoso, qual era a sua intenção? Ah, não, eu sabia que era um carro roubado e adquiri ele. Pronto, responde por receptação. Não, eu que adulterei esse carro. Respondo por adulteração também. Responde por todas as condutas que você tenha praticado. Mas é necessário essa
evolução de teoria, e por isso a gente adota a teoria finalista, porque ela explica melhor, dá melhor entendimento ao conceito analítico de crime. Teoria finalista sendo apresentada, que aí facilita tudo. Hans Wessel, as primeiras décadas do século XX. O que é a teoria finalista da ação? Todo e qualquer acontecimento humano é um acontecimento finalista e não puramente causal, pois o homem, enquanto ser consciente das leis naturais de causa e efeito, pode prever as consequências de seu comportamento e tem condições de dirigir sua atividade no sentido da produção de um ou de outro resultado. O crime, então, essa ação internamente, pensamento, e aí ele vai externar, concretizar sua vontade, imprimindo o quê? Uma finalidade. A conclusão: somente analisando o conteúdo da vontade é que se pode afirmar a realização de um tipo legal de crime, já que a finalidade é parte integrante da conduta, dela inseparável. Esta é a essência do finalismo. A principal diferença entre o sistema clássico e o sistema finalista é a alocação, onde fica o dolo e a culpa, na qual, dentro da teoria finalista, passam a integrar o fato típico. A teoria finalista é de extrema relevância ao estudo do direito, principalmente por influenciar no ordenamento jurídico brasileiro, por ter a maior aceitabilidade doutrinária e jurisprudencial. Um caso como esse que está sendo colocado aí no slide. Uma passeata e o sujeito atropela e mata várias pessoas. Aí você pega e pensa assim, bom, vai responder por homicídio. Basta saber o quantitativo de pessoas e para cada vítima ali, cada pessoa é um bem jurídico tutelado, é a quantidade de homicídios. E pessoas lesionadas também, o juiz vai somar lá as penas por cada um dos crimes e impor a pena. Ok. Isso seria se a teoria causal tivesse sido adotada. Se você entende como o crime pela teoria causal, bastou isso, sim. Mas, adotando a teoria finalista da ação, é necessário verificar a conduta do sujeito. Qual a finalidade dele? Ele queria, de fato, matar essas pessoas, lesionar pessoas? Professor, acho que sim, né? Não atropelou e matou, tá lá o povo caído no chão? O crime não é da vítima. Não adianta você chegar lá na vítima, o que foi isso? A vítima vai dizer, esse cara me atropelou, que ele me matar. E quando o sujeito está em um carro e ele deliberadamente vem e joga o carro para cima das pessoas com essa intenção, ele não está praticando um crime de trânsito. Ele está praticando homicídio do artigo 121, ele está praticando lesão corporal do artigo 129 do Código Penal. Os crimes de trânsito é na forma culposa, quando o sujeito não quer. Tá, professor, mas e aí? Ele vai responder mesmo pelo quê? A gente tem que entender, tem que saber. E o crime está onde? Está na conduta. Quem é que pratica a conduta? O sujeito. Então vamos lá bater na porta do carro, tirar ele de lá e perguntar: o que aconteceu, meu amigo? Por que você fez isso? E aí a gente vai ter a resposta. Se ele diz para você, olha, eu odeio esse pessoal da passeata, eu queria matar cada um deles, lógico, ele vai responder pelo artigo 121 do Código Penal, homicídio, a todos aqueles que ele conseguiu matar. E por tentativa de homicídio, a todos aqueles que ele não conseguiu matar. Pronto, beleza, fechou. Agora, se a resposta dele foi, eu tive um mal súbito, eu não lembro de nada, esse carro
ele saiu e eu apaguei, eu tenho uma doença, mas eu não sabia dessa doença, e aí você consegue provar que o sujeito foi acometido de um ataque cardíaco na hora, é possível que provar que não houve conduta. Se não houve conduta, não houve crime, porque ele não tinha essa finalidade de praticar crime. Sem conduta, não há crime. O direito penal ele só vai atrás daquilo que poderia ter sido evitado pelo comportamento do indivíduo. Aquilo que era inevitável, que ninguém conseguiria evitar, não deve ser punido. Se ele teve um mal súbito, teve um ataque cardíaco, o carro saiu sozinho, ele não pode ser responsabilizado. A ausência de conduta porque faltou essa finalidade, o fim em relação à conduta. Se, olha, eu estava no carro, fui acelerar e, em decorrência de não ter feito a manutenção do carro, o carro deu um solavanco, eu já sabia que tinha esse problema e ele foi mais do que eu imaginava. Responde na forma culposa. Inobservância de um dever de cuidado. Ele não queria matar, mas a inobservância de um dever de cuidado, que foi a vistoria no carro, trazer ao carro a devida manutenção, e ele não fez, lesão corporal culposa, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Esses são os primeiros pontos em relação à conduta, à teoria finalista. Vamos além, vamos identificando e vamos voltar a ela, especificamente verificando a conduta do sujeito, todos os elementos da conduta. Professor. Pois não? Nesse exemplo que o senhor falou dos freios, se ele tiver mandado o carro para revisão e a concessionária, a oficina não fez a devida checagem, não consertou o carro e ocorreu essa circunstância de atropelar alguém, ter um homicídio, a oficina pode ser responsabilizada também penalmente ou não? Perfeito. Obrigado, Gabriel, pela pergunta, muito pertinente. A oficina tem pessoas, tem um gerente, tem um mecânico, e aí a gente vai atrás de fazer o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta. Toda vez que você for fazer uma investigação acerca de um crime, nos elementos do conceito analítico, você vai fazer através da conduta, nexo causal entre conduta e resultado, e haver a tipicidade. Ok, tem tipicidade porque tem um dispositivo legal que descreve o homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas o sujeito está dizendo aqui que ele faltou o freio, mas ele tinha saído da oficina. Então, vamos verificar o mecânico, o que aconteceu. Mecânico, o que houve aqui? Não, eu estava com muita pressa, já estava no meu horário, eu não terminei o serviço, mas também não disse nada. E mandei ele embora, sem avisar. Aí você conseguiu linkar, trazer um nexo de causalidade entre o resultado, a morte daquela vítima, a conduta do agente. Quem? O mecânico. É assim que é feito. E a possibilidade de você tirar a conduta daquele outro indivíduo. Por falta o quê? Por faltar a ele dolo e faltar culpa. Porque era uma pessoa que tomou todos os cuidados. O fato para essa pessoa foi inevitável, imprevisível, inesperado. Qualquer pessoa na mesma condição desta não teria conseguido evitar o resultado lesivo, responde lá o mecânico. Certo. Mas uma outra dúvida. Mas o mecânico não tinha como ele saber que o rapaz ia atropelar e, consequentemente, matar outra pessoa. Ele vai responder pela mesma coisa do outro ou não? Como é?
que funciona, que eu não estou entendendo. O mecânico tem uma conduta. A conduta do mecânico para o resultado morte é desejado ou indesejado? Ele tem dolo? Não, ele não tem dolo. Ele não quer matar uma pessoa no meio da rua. Ele nem conhece essa pessoa, mas ele tem culpa. Em detrimento de quê? Da sua negligência. O mecânico negligenciou ao conserto do carro e nem avisou ao proprietário que não havia feito o serviço. Portanto, um mecânico tem sim um nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado morte. O mecânico tem que responder pelo homicídio culposo que ele produziu. Em detrimento da conduta do mecânico, é que ocorre o resultado morte. Mas aí a gente vai analisar ainda o nexo de causalidade para você compreender bem quando existe esse nexo de causalidade, e aí você vai tirando cada um dos comportamentos para verificar se da conduta praticada resultou ou não o fato lesivo. Nós vamos aí para as demais teorias que são consideradas como modernas, que vêm se sedimentando ainda, muitos estudos acerca delas, sobre a teoria da ação, que seria o sistema funcionalista. Esse sistema, a teoria funcionalista, tem o funcionalismo teleológico, dualista moderado ou da política criminal, que é defendida pelo Claus-Rochin. A função maior do direito penal é a de proteger a sociedade, de modo que todas as soluções dogmáticas incompatíveis com tal escopo devem ser afastadas, mantendo-se apenas as de ordem político-criminal. A finalidade reitora é extraída do contexto social e visa a propiciar a melhor forma de convivência entre os indivíduos. Alguns entendem que essa teoria funcionalista está mais para a missão do direito penal. Eles entendem, os funcionalistas, que antes de verificar todo esse conceito de crime, há necessidade de se verificar a missão do direito penal. Qual é a missão? Então, para o Claus-Rochin, a missão é proteger os bens jurídicos. A proteção dos bens jurídicos é o que importa. Protegendo o bem jurídico, o direito penal atinge o seu fim, atinge sua missão. O funcionalismo radical, sistêmico ou monista, defendido por Gunther Jacobs, aquele mesmo da terceira velocidade do direito penal, da teoria do direito penal do inimigo, ele diz aqui a teoria mais legalista. Funcionalismo radical é mais legalista. Visa impedir que o sistema penal seja desobedecido, sustentando que o conceito de crime não resulta de uma lesão ao interesse vital do homem, mas de uma mera desobediência a uma determinação do sistema. Repousa sua preocupação na rigidez das normas estabelecidas para a regulação das relações sociais. Assim, havendo frustração da norma pela conduta do agente, impõe-se a sanção penal, uma vez que a missão do direito penal é assegurar a vigência do sistema. Para a teoria funcionalista radical, a transgressão da norma, o sujeito que pratica o que está descrito na norma, ele está indo contra o Estado. E só de estar praticando um fato que o legislador descreveu como crime, já é passível de punição. Há um exemplo para que você possa conseguir distinguir as duas teorias. Embriaguez ao volante. O sujeito pegou e tomou uma cerveja. Para o Código de Trânsito, esse fato ele já constitui crime. Quando vai aferir lá
a dosagem alcoólica do sujeito, quando ele vai fazer um bafômetro, só o fato dele ter tomado um copo de cerveja já vai ser detectado. Que o quê? Que ele consumiu bebida e está dirigindo. Esse sujeito que tomou um copo de cerveja, ele comete um crime. Para a teoria funcionalista teleológica moderada, esse fato não deveria ser considerado como crime. Por quê? Porque ele não viola bens jurídicos. Para violar bens jurídicos, seria necessário que o sujeito estivesse passando em semáforo vermelho, fazendo zigue-zague no carro, chocando, colidindo seu carro com outros carros ou com bens materiais. Para a teoria funcionalista moderada. Para a teoria funcionalista radical, lá do Gunther Jacobs, basta ele ter praticado um fato que está descrito na lei como crime, que ele está violando os interesses do Estado, que ele já deve ser considerado como um criminoso, como um fato passível de punição. Então, essas duas teorias, essa teoria que é dividida do funcionalismo teleológico ao funcionalismo radical, tem mais essa vertente, essa visão em relação à missão do direito penal. E aí nós vamos voltar aqui a conceituar a conduta, lá no elemento do fato típico. Primeiro elemento, conduta. Você tem o substrato, fato típico, aí tem conduta. Vamos analisar quais são as condutas que realmente são passíveis de serem consideradas como condutas puníveis. E o que será a ausência de conduta? Quando é que uma conduta acaba sendo um fato atípico, que não é punida? Conceito de conduta. A conduta é um atuar, um agir, é um comportamento positivo, mas a conduta pode ser também um comportamento negativo, um deixar de fazer, algo que você poderia ter realizado, ter feito. Então, tanto é o agir como o se omitir. O atuar, o agir, conduta, o comportamento humano, consciente e voluntário, dirigido a determinada finalidade. Características: A, comportamento humano, fazer e não fazer, tanto ação quanto omissão. B, voluntariedade, não pode ser forçado. Elementos da conduta: interno, consciência, não pode atos reflexos ou estados de inconsciência. E externo, manifestação do atuar dirigido pela finalidade. Não pode sem haver o dolo e a culpa. Então, dentro da conduta, você tem o quê? Você tem um comportamento comissivo, um atuar, um agir, um fazer, e você pode ter também um comportamento omissivo, negativo, um deixar de fazer. Dentro da conduta, você tem o dolo, ou pode ter a culpa. Dolo, vontade, eu quero praticar, eu tenho essa finalidade, eu almejo o resultado, como eu tenho a possibilidade de ter agido com culpa, por inobservar um dever de cuidado e acabar trazendo um resultado lesivo. Comportamento humano. Só pessoas podem praticar crimes. A pessoa jurídica também, nós vimos na aula passada que é possível ser autora de crime. Ok, a gente vai discutir isso? Não vai, porque a Constituição Federal, independente da teoria que for adotada, diz que a pessoa jurídica é capaz, tem capacidade de prática criminosa. Ato de vontade. Quando se fala em ato de vontade,
se está falando aí como característica não a vontade de praticar um determinado crime, não a questão do dolo, de vontade definida, almejada a um fim. Não. É um comportamento voluntário. Ou seja, eu decidi. Não tem ninguém me forçando a fazer, me empurrando, promovendo uma força física sobre a minha pessoa e trazendo uma vontade viciada. Não, a minha vontade é livre. Não há ninguém aqui me forçando a nada. Então, é um ato de vontade. Mesmo quando eu pratico um crime culposo na direção de veículo automotor, quando eu atropelei e matei alguém, eu tive vontade? Tive uma vontade livre. Professor, mas você está dirigindo o carro, você tem vontade de alguma coisa? Tenho. Eu estou dirigindo acima do limite de velocidade porque eu quero testar a velocidade do carro, eu quero ver se o carro anda rápido, eu quero ver se vem mais vento do lá de fora para dentro do carro, eu quero ver se eu consigo chegar a tempo da minha reunião. É um ato de vontade. É uma vontade livre e consciente. Eu não tenho o fim desejado, a prática de atropelar e matar uma pessoa. Eu não agi com previsão. Não era previsível para mim. Eu não tinha essa previsão que eu, ao dirigir, ia atropelar e matar alguém. Mas é previsível para um número indeterminado de pessoas que sabem que o sujeito, ao andar acima do limite de velocidade, é previsível que ele possa não conseguir frenar a tempo de evitar acidentes. Então, previsível não era para mim, mas era previsível para um número indeterminado de pessoas em relação à minha conduta. Então, eu tenho consciência, minha consciência é livre, desimpedida. E quando eu estou aqui, como no exemplo, nessa foto, desse slide, a pessoa chega e atira em você, deu um tiro, acertou sua perna. E agora, que crime é esse? Vamos fazer o quê? Vamos perguntar para você. Vamos perguntar para você que crime é esse. Amiga, que crime foi esse? Você não está vendo, seu idiota? Que ele queria me matar, ele me deu um tiro. É isso que a vítima vai dizer. Vítima não é dona de crime. Dono de crime é o autor. Ele é o dono, ele que tem lá a consciência do Código Penal, ele que viu lá o artigo e decidiu cometer o crime, porque ele sabe que aquela pena lá ele consegue cumprir. Cara, essa pena aqui dá para mim, então eu vou praticar isso. Se fosse uma pena de morte, eu não fazia isso não, mas essa pena eu consigo. Então eu vou e decido praticar o crime. Atirei em você e acertou na perna. Tentativa de homicídio? Crime é do autor, então tem que fazer o quê? Pergunta para os universitários, pergunta para o juiz, para o promotor, para o advogado, para a vítima. Pergunta para quem? Você tem que perguntar para quem é o dono do crime, para quem é o dono do negócio. Vamos lá perguntar para ele. Vamos. Amigo, você atirou nele por quê? Você queria matá-lo? Você tentou matar ele? Aí a pessoa olha para você e diz, matar ele? Não ia matar ele, não. Ele tá morto? Não, tá não. Levou um tiro lá na perna que você deu. Ah, ele não tá morto, não? Pois é, porque se eu quisesse matá-lo, eu tinha matado, porque a minha arma tá aqui. Tá toda municiada. Não tinha ninguém à volta. Se eu quisesse matar, eu tinha matado. Era só chegar lá e dar um tiro na cabeça dele. Aí quer dizer que você não tentou matar ele, não? Não, quero matar ele, não. Esse daí, a vítima, tá me devendo.
Faz tempo que eu venho cobrando a ela. E não me paga. Aí eu hoje cheguei para mostrar para ele que dívida se paga. Deu um tiro na perna dele. Mas não quis matar ele, eu quis lesionar. Não, mas você não correu um risco de matar. Não, eu sou atirador profissional. Eu mirei ali na perna, em um local que eu sabia que não ia resultar grandes consequências, e atirei. Quer dizer que o seu crime não é tentativa de homicídio? Não, tentativa de homicídio não. Se eu quisesse matar, eu tinha matado, o que é que me impedia? Nada. O que eu quis mesmo foi lesionar ele, para mostrar que dívida se paga. Ah, tá certo. Então, a conduta, dentro da conduta, tem um fim. Dentro da conduta, tem um comportamento voluntário. Tem consciência. Isso tudo você tem que verificar. Com quem? Com o dono do crime. Com quem está praticando o crime, porque ele é o dono. Não adianta ir para a vítima, ir para advogado, não. Agora, provar é lá no processo penal. Como vai se provar o que aconteceu, o que não aconteceu, é outra coisa. Quando você chega a uma pessoa, o que aconteceu aí? Olha, ele estava com a minha mulher, me traindo, e aí eu peguei, fiquei revoltado, consegui uma arma, fui lá para dar um tiro e matar essa pessoa. Mas estava me tremendo demais, aí atirei, acertou na perna, começou a gritar, eu me apavorei e saí correndo. Que crime é esse? Tentativa de homicídio. Olha a diferença. Onde é que está? É o mesmo comportamento, é o mesmo tiro. Oticamente é a mesma coisa. O que é que distinguiu? Aqui, ó. O autor, o dono do crime. Consciência, finalidade, a vontade. E é isso que você vai ter que distinguir em cada conduta, em cada comportamento. Quando você tem um exemplo a dar, você trabalha com o limite do seu exemplo. Você vai dar uma finalidade, você vai dar uma vontade em relação à pessoa que você está exemplificando. Assim, quando eu for dar um exemplo, eu vou também fazer esse limite do que aconteceu e vou lhe passar. Quando alguém está fazendo uma prova de concurso, elaborando uma questão, ele vai descrever ali o fim. Qual a intenção do dono do crime, do autor. E aí você não pode inventar ir a mais ou ir a menos. Você tem que ir exatamente ao que está descrito. O que você consegue visualizar aí, gente? Me diga. O que você consegue visualizar? Você vê um crime? Onde é que você está vendo um crime? Eu estou diante de um sujeito que foi condenado a mais de 278 anos de prisão, aquele médico, Abdelmaci, e acusado por 37, condenado a 37 estupros. Ele, um médico ginecologista famoso, fazia inseminação artificial, riquíssimo, mas acabou sendo condenado, sendo pego. E aí? Nesse momento aí, era mais um crime que ele estava cometendo? Ele foi flagrado nesse momento cometendo crime? E esse outro? E esse olhar dele te diz alguma coisa? É mais um criminoso? Como é que você sabe se é um crime que o sujeito está praticando ou se ele está simplesmente, nesse momento, praticando uma conduta médica, fazendo procedimentos médicos? Como saber? Só tem uma maneira de saber se nesse momento há um crime ou não. É através, da cabecinha do sujeito. Sua consciência, sua finalidade, sua vontade. O que ele queria naquele momento? Era praticar atos para satisfazer sua lascívia? Se ele estava praticando um crime. Se eram procedimentos médicos normais, não há crime. Professor, mas é difícil provar, né?
provar é difícil. 37 pessoas, 37 mulheres conseguiram provar que o médico Abdelmaci, ele havia praticado estupros contra elas. E aí foram pegar câmeras de segurança, as atendentes do médico, os atos que ele praticou, se estavam dentro do protocolo do Conselho Regional de Medicina. Então, provar é outra história. E não deixa de ser crime, de haver o crime, se não for provado. O crime não deixa de existir se ele não foi provado e se o sujeito não foi condenado. O crime existe da mesma forma. Basta o quê? A intenção, o querer, a vontade, a conduta para a prática criminosa. É um elemento interno, subjetivo. Culpabilidade, vínculo psicológico que liga o agente ao fato praticado. Conteúdo psicológico. Quando é que a ausência de conduta? Vamos ver algumas ausências de conduta. Não haverá conduta quando não houver consciência ou vontade humanas. Atos reflexos dos seres humanos, movimentos corporais involuntários. Essa meninazinha de 9 anos, lá nos Estados Unidos, ela estava com um instrutor de tiro. Lá nos Estados Unidos há essa possibilidade de mesmo crianças elas já frequentarem estandes de tiro. E aí ela estava com o instrutor deu a ela uma submetralhadora, uma Uzi, de fabricação israelense, essa daí que você tem na imagem. Só que a menina, pela sua compleição física, ela não tinha força suficiente para aguentar o solavanco, o coice da arma. E aí o que aconteceu? Ela acabou disparando no instrutor. Poderia ser uma criança ou poderia ter sido outra pessoa maior de idade. Não haveria o crime. Por quê? Porque foi um ato reflexo, absolutamente involuntário. Um movimento corporal que aconteceu por absoluta involuntariedade de quem o estava praticando. Isso quer dizer o quê? Que o fato é atípico. Não há crime. Professor, mas houve uma morte. Não há crime, porque não há conduta. Ato, reflexo, movimento corpóreo involuntário é ausência de conduta. Não havendo conduta, não há fato típico, não há crime, porque você está trabalhando com o conceito analítico de crime. Mais ausências de conduta. E aí a gente vai aqui trazer a doutrina. O que a doutrina entende por ausência de conduta? Quais são os exemplos doutrinários? O sonambulismo, a hipnose, se a pessoa está desmaiada, em coma. Por mais que você... Oi? Só uma dúvida. No caso desse exemplo anterior aí que você deu, né, da criança, do instrutor que entregou a arma para a criança e tal, se no caso, se supondo que a criança tivesse atirado em uma outra pessoa, que não o professor, no caso ele seria o responsável, então, pela negligência e inobservância do porte da criança, enfim? Renata, excelente questionamento. Obrigado pela participação. No meu entendimento, sim. Cada caso é único. Tem que ser avaliado. Se tem lá um instrutor de tiro, está no stand. Quando está no stand, o stand é um local apropriado, adequado. Para o quê? Para você ensinar. Pressupõe que os riscos são minorados. Se esse risco, se as atitudes dele não foram suficientes para fazer com que
um disparo acidental, porque o stand, pode haver disparo acidental, o stand está lá para isso, para ensinar as pessoas a atirarem. E aí, em decorrência da falta de condições do local ou da falta de instrução do instrutor, ocasionou um resultado lesivo a outra pessoa, independente da menina ser uma menor ou se ela fosse maior, como você bem pontuou, ele teria que responder. Responderia por homicídio na forma culposa. Quem? O instrutor. Porque você consegue fazer um nexo de causalidade entre a conduta dele e o resultado. Em cada caso, você vai ter que fazer o quê, Renato? Você vai ter que avaliar a conduta da pessoa, a conduta da outra pessoa, analisar nexo causal e ver quem produziu o resultado. Na conduta da pessoa que fez o disparo, você tira a ausência de conduta por conta do ato reflexo, porque era imprevisível, era inevitável. Na conduta do instrutor, não. É previsível, era evitável, então a conduta dele acabou produzindo esse resultado. De forma querida? Não. Indesejada, mas de forma culposa por inobservância do dever de cuidado. Espero aí ter elucidado, mas muito interessante o seu questionamento. Professor, Pois não, Gabriel? o crime ele pode ser por ação ou por omissão. De vez em quando a gente vê uns vídeos na internet, pelo menos nos grupos, né, que eu tô, um agente, né, agredindo outra pessoa e alguém filmando a situação. Essa pessoa que está filmando, que poderia intervir, ela pode responder pelo mesmo crime que o do rapaz que está espancando a vítima? Obrigado, Gabriel. É uma pergunta complexa e aí depende de cada caso. Eu estou visualizando alguém sendo espancado. Tá, agora, o que eu faço? Eu começo a filmar. Bem, quem é que está espancando lá? Não, são vários policiais militares que estão armados espancando uma pessoa. Eita, eu tinha como agir? Não, não tinha. Aí ficou difícil. Se eu fosse agir, eu poderia ser alvo dessas pessoas. Então, eu não tinha como. Então, essa omissão, eu nem podia, nem tinha como. E aí vai me livrar lá do artigo 135 do Código Penal da omissão de socorro. Bom, quem estava lá observando era um superior hierárquico desses policiais. E ele estava observando isso e ele foi filmar. Ele tinha a obrigação de intervir. Então, ele responde pelo mesmo crime lá que está sendo praticado. Então, você nota que dentro de uma circunstância como essa, vai depender de quem é a figura do omitente. Esse omitente, ele tinha a obrigação de agir? Não. Esse omitente, ele tinha como agir? Ele tinha condições de agir? Não. Então, cada caso tem que ser analisado e aí a gente vai estudar mais à frente a omissão própria e a omissão imprópria para verificar como essa omissão acaba trazendo consequências. A omissão própria, o sujeito responde simplesmente pela omissão, mas na omissão imprópria responde pelo resultado praticado. Mais à frente. Então, a ausência de conduta, segundo a doutrina, por mais que você entenda que não exista ou que fique relutante a acreditar
que o sonambulismo, que a hipnose, elas possam existir, mas a doutrina, sim, confirma que é possível haver o sonambulismo, a hipnose, e nessa situação, se a pessoa vier a praticar um crime, não será considerado como conduta. É a ausência de conduta. Esses estados de inconsciência, a falta de consciência, são considerados como ausência de conduta, fato atípico. Se essa consciência, e aí tem aí, diferente, consciência perturbada. Se a pessoa tinha um mínimo de consciência, se ela tinha apenas uma perturbação da consciência, ela deverá ser imputada, responsabilizada. Tem que ser a falta de consciência total. Sonambulismo, hipnose, um desmaio. Se o agente coloca-se voluntariamente nessa condição para delinquir, responderá pelo ato praticado. Princípio da actio libera causa. Actio libera causa é ação livre na causa, ou seja, antes de praticar o fato, antes do fato acontecer, eu me coloquei em uma situação, porque eu não tenho coragem para isso, mas eu me coloquei em uma situação para ter essa coragem. Eu sabendo que nessa situação eu poderia vir a praticar um crime. E aí eu entro em um sonambulismo, ou entro numa hipnose com a intenção já de praticar o crime, às vezes até com um agravante em relação ao quê? A premeditação. Eu premeditei o crime, mas eu não tinha coragem, e aí eu pratico o fato em um estado de inconsciência, mas de forma pré-ordenada, de forma planejada. Essa inconsciência, na verdade, é uma inconsciência com vontade. E aí não ilide, não tira a responsabilidade do autor. Professor, Pois não? outra dúvida. Se a pessoa é induzida a praticar um crime, a pessoa tem a consciência de que vai praticar, mas está sendo induzida. Vamos supor, alguém sequestra o seu filho, os seus 2 filhos, né, que o senhor possa ter, e diz, eu vou matar ele se você não atirar na sua esposa. Aí o senhor vai lá e atira na sua esposa, e o rapaz devolve a sua esposa vai lá, lhe processa. Como é que fica nessa situação? Aí você tem uma conduta, o fato de eu atirar na minha esposa. Eu tenho uma conduta dolosa, eu atirei para acertar ela. Eu tenho um resultado, que é a lesão lá na vítima, e eu tenho tipicidade, que o artigo 129 do Código Penal prevê a lesão. Então, eu tenho um fato típico. Causas de exclusão da ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade. Você vai resolver esse caso lá na culpabilidade, que era a inexigibilidade de conduta diversa, que é alvo lá do terceiro substrato da culpabilidade, que nós vamos ver ainda. Inexigibilidade da conduta diversa, não era exigível ao autor outra conduta, porque havia uma coação moral, não era uma coação física, uma coação moral. Era resistível ou irresistível? Qualquer pessoa, nas mesmas circunstâncias, teria feito o que ela fez. Então, a sociedade não vê a esse indivíduo uma reprovação, uma culpa a ele. Portanto, deve isentar a responsabilidade. O sujeito aí, no seu exemplo, seria isento de pena em detrimento da culpabilidade, da inexigibilidade de conduta diversa. Mas conduta, ele de fato teve. Sabe por que ele teve conduta? Porque ele tinha opção. Tinha opção. A pessoa disse que ia matar os seus 2 filhos. Eu posso não acreditar nessa pessoa, que ele vai matar meus 2 filhos do mesmo jeito, se eu atirar na vítima. Então eu vou chamar a polícia.
Então, eu tenho uma opção. A coação é moral, mas ela me dá possibilidades. Professor, com relação à teoria da actio liberem causa, né? Isso. Eu posso considerar essa conduta premeditada? Sim. Action liberem causa, nesse exemplo, pode haver a premeditação. Premeditação. Porque a action liberem causa também, Jobson, ela explica a questão da embriaguez. Quando você se embriaga e pratica crime lá na confraternização da empresa, aí você foi lá e bebeu, quis ficar alegre, bebeu demais e acabou saindo de si. Antes de você começar a beber, você sabia que a sua consciência em relação à bebida, você poderia perder o poder de decisão. Quando você está totalmente embriagado, você acaba perdendo o poder de decisão. Quem está decidindo? É a bebida. Mas a teoria da action libera em causa quer dizer ação livre na causa. Antes de você se embriagar, você sabia dos riscos. E aí, quando você pratica um crime, xingou o teu patrão, deu um tapa no teu colega de trabalho, você vai responder. Vai responder por injúria, vai responder por lesão. Não, mas eu não lembro de nada, não era eu não, era a bebida. Não. Você responde. Só que existe também, Jobs, a possibilidade do sujeito não ter coragem de praticar um crime, e aí ele bebe, ele usa droga com esse fim de criar coragem. É ação livre na causa também. Eu não tenho coragem de praticar esse crime, mas eu vou beber, ficar embriagado, e aí nessa condição eu vou lá e pratico o fato, pratico o crime. Professor, se não houvesse uma punibilidade com relação a essa teoria, ela se tornaria quase que uma excludente de ilicitude, né? Perfeito, sim. Poderia ser excluída, porque o sujeito não sabia antes, não tinha conhecimento, então nenhum estado em que ele é absolutamente inconsciente, só por esse fato, traria a falta de responsabilidade. Professor? Pois não? Só para essa pergunta aqui. Vamos supor que eu, como policial, supor que eu seja um policial, tenho o meu porte de arma, tudo bem. A minha esposa está em casa. Se eu chegar de noite, eu ver ela com o amante dela me traindo, entendeu? Na cama. Eu com a arma aqui, portando a arma. Dá para saber como é que fica a cabeça a minha cabeça vendo essa situação. Eu vou lá e atiro, tanto nela como nele. Tem um abrandamento na justiça por conta desse estado emocional que eu me encontrava. Eu posso ser inocentado ou não ser, ou eu vou ter uma pena reduzida, ou não tem isso. Você foi lá, fez, porque quis e... Gabriel, obrigado pela participação. Antigamente, bem antigamente, casos como este, eles iam à júri popular e o sujeito acabava sendo absolvido. A defesa alegava que ele defendeu sua honra com sangue e tinha absolvição. Atualmente, o mundo se transformou, as pessoas evoluíram, e hoje tem o entendimento que aquela pessoa que trai, ela é que, na verdade, não presta, né? Que não tem honra. Essa pessoa não tem honra, não o traído. Não é a pessoa que foi traída que não tem honra. Quem não tem honra é essa pessoa que traiu, porque não presta, demonstrou. A absolvição hoje em dia não cabe mais. Mas é possível, como você está me perguntando, haver um privilégio em relação à pena. Quando
se comprova que o sujeito foi imbuído, estava no momento impelido por uma violenta emoção, logo a injusta provocação da vítima. Aí é possível haver essa diminuição da pena, mas responde por homicídio. Aí você pode dar uma olhadinha no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Caso fortuito é um evento previsível, imprevisível, porém inevitável, decorrente das forças da natureza, como o raio, a tempestade, configura o quê? A ausência de conduta. Não haverá conduta quando não houver consciência ou vontade humana. Se você está na estrada e um raio vem e acerta teu carro, você perde o controle, vai para outra pista, atropela alguém, é absolutamente um caso fortuito. Força oriunda da natureza, previsível, inevitável pela sua pessoa. O direito penal só vai atrás daquilo que o sujeito poderia ter evitado com sua conduta. Não do inevitável, do imprevisível. Isso, portanto, apesar de ter dado um resultado, ter gerado um resultado, se fosse pela teoria causal, responderia. Pela teoria finalista que o Código Penal adotou, não responde. É a ausência de conduta. A força maior, caso fortuito, nós vimos que é da natureza. Força maior é um fato humano. Força maior é o evento proveniente de ato humano, imprevisível e inevitável, que impede o cumprimento de uma obrigação, tais como greve, guerra. Um exemplo bem tranquilo. A pessoa coloca um comprimido de Rivotril na bebida do outro, que acontece muito nesses casos de Boa Noite Cinderela, de prostitutas que drogam seus clientes com a finalidade de praticar crimes contra o patrimônio, de tirar todos os pertences. Você coloca uma droga dessa e aí o sujeito pega um veículo, pega um carro, atropela e mata alguém. Ele tinha consciência? Não. Ele tinha vontade? Não tinha. Não tinha consciência nenhuma. É ausência de conduta. Portanto, o fato é atípico. Professor, e como é que prova? Prova é lá no processo penal. Mas se o fato aconteceu dessa forma que eu estou lhe dizendo, é um fato atípico por ausência de conduta, em decorrência de força maior. E aí você vai me perguntar, e a prostituta responde? Responde, lógico, ela provocou o resultado, nexo causal da conduta dela. Sem essa conduta dela, não há resultado. Então, você tem ela como uma causa sem a qual o resultado não teria ocorrido. Está dentro do nexo causal. Ela responde pelo homicídio em relação a essa pessoa que foi atropelada e morta. A ausência de conduta, não haverá conduta quando não houver consciência ou vontade humanas. 3. Coação física irresistível. Quando for resistível, haverá atenuante da pena. O Gabriel tinha perguntado sobre a coação moral. A coação moral não é ausência de conduta. A ausência de conduta é a coação física. E ela tem que ser irresistível. Porque se eu estou aqui, a pessoa bota uma arma na minha mão e eu estou querendo, e eu posso evitar, mas eu estou querendo mesmo um resultado lesivo, eu respondo. A coação aqui é irresistível, colocar uma arma na sua mão e fazer com que você engatilhe a arma, que você dispare. Dispare por conta de quê? Da minha força física. Coação física irresistível. O coator emprega meios que impedem o agente de resistir, porque seu movimento corpóreo ou sua abstenção do movimento estão submetidos fisicamente ao coator. É considerado como ausência de conduta. E aí, na aula de hoje, nós conseguimos trazer o substrato do fato típico, você entender conceitos
como conceito formal, conceito material, conceito analítico, que a gente está começando agora, vai destrinchar todos os elementos, e também ainda vimos algumas teorias acerca da conduta, teoria da ação, como a finalista, a causal, as funcionalistas. Próxima aula, nós vamos adentrar aos outros elementos do fato típico.